Indonésia, um território formado por milhares de ilhas, diverso e extremo. Florestas tropicais densas, vulcões ativos, montanhas e vastos oceanos formam um dos sistemas naturais mais complexos do planeta. Nos confins da Terra, entre ilhas isoladas e ambientes moldados por milhões de anos de evolução, a vida encontrou caminhos únicos para sobreviver. Das antigas florestas de Bornéu às paisagens vulcânicas de Java, cada região revela um mundo próprio. Aqui, uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta desafia as regras conhecidas da natureza. Um verdadeiro paradoxo, onde criaturas extraordinárias surgem em ambientes extremos. Do bizarro ao extraordinário. Nesse mundo perdido, alguns animais evoluíram de formas surpreendentes e tornaram-se gigantes, dominando ambientes onde poucos conseguem sobreviver. Indonésia. Um país com mais de 17 mil ilhas espalhadas ao longo da linha do Equador. Das menores ilhas paradisíacas às maiores ilhas vulcânicas da Terra, esta é a maior nação insular do mundo. Com uma área total de quase 2 milhões de quilômetros quadrados entre a Austrália e a Ásia, a Indonésia abriga algumas das paisagens mais remotas do planeta. Em muitas regiões, suas densas florestas permanecem praticamente intocadas. Mas, surpreendentemente, esses habitats insulares únicos tornaram-se o lar de alguns dos mais extraordinários e belos animais da natureza. Animais que estão entre os maiores de suas espécies em toda a Terra. Normalmente, espera-se que ilhas pequenas abriguem animais menores. Mas aqui, na Indonésia, acontece o oposto. Os gigantes prosperam. Em territórios limitados e isolados por milhões de anos, essas criaturas foram moldadas por condições únicas. E para sobreviver, cada uma delas teve de enfrentar uma luta constante. Uma luta pela sobrevivência. Nas florestas de Sumatra, ocupando extensos pântanos florestais, cobertos por vegetação tropical, vive o maior predador terrestre da Indonésia e o único tigre que ainda sobrevive no país. Esta é a menor subespécie de tigre existente atualmente e a única sobrevivente em território indonésio. Os machos podem atingir cerca de 140 quilos e medir até 2 metros de comprimento, enquanto as fêmeas são menores e mais leves. Apesar do porte reduzido em comparação com outros tigres asiáticos, continua sendo um predador extremamente eficiente. Sua pelagem apresenta adaptações importantes para a vida na selva tropical. A coloração alaranjada é mais escura, frequentemente assumindo tons próximos ao marrom sob a sombra da vegetação. As listras negras são mais largas e próximas umas das outras, aumentando a camuflagem entre troncos, cipós e áreas de pouca luz.
Cada tigre possui um padrão exclusivo de listras. Assim como as impressões digitais humanas, não existem dois tigres exatamente iguais. Os machos apresentam pelos mais longos ao redor do pescoço e das bochechas, formando uma espécie de juba discreta. Essa característica contribui para sua aparência robusta e ajuda a diferenciá-los das fêmeas. Grande parte da atividade ocorre durante o entardecer e ao longo da noite. O tigre de Sumatra é um animal solitário e territorial. A caça depende de paciência, silêncio e precisão. Em vez de longas perseguições, utiliza a vegetação como cobertura, aproximando-se lentamente antes de realizar ataques rápidos a curta distância. Os sentidos desempenham um papel essencial nesse processo. Os longos bigodes funcionam como sensores extremamente sensíveis, permitindo detectar obstáculos e movimentos mesmo em locais onde a visibilidade é limitada. Em uma selva densa, onde a escuridão pode dominar o ambiente sob a copa das árvores, essa adaptação oferece uma vantagem importante. Diferentemente de muitos felinos, o tigre de Sumatra mantém forte relação com a água. É um excelente nadador e frequentemente utiliza rios, lagos e áreas alagadas para se deslocar ou se refrescar durante os períodos mais quentes do dia. No topo da cadeia alimentar, sua presença influencia diretamente a dinâmica da selva. Como predador dominante, ajuda a regular populações de outros animais e participa da manutenção do equilíbrio ecológico de Sumatra. Entre pântanos, rios sinuosos e selvas primitivas, continua sendo uma das criaturas mais impressionantes e formidáveis de toda a Indonésia. Nas florestas primitivas da Indonésia, onde a vegetação forma uma barreira quase impenetrável e a umidade sufoca o ambiente, vive uma das aves mais impressionantes e perigosas do mundo, o casuar. À primeira vista, sua aparência parece pertencer a uma era muito mais antiga. A plumagem escura cobre um corpo, enquanto a cabeça exibe tons intensos de azul e vermelho que contrastam com a escuridão da floresta. Sobre o topo da cabeça, ergue-se uma estrutura rígida, semelhante a um capacete ósseo, uma característica marcante que torna a espécie imediatamente reconhecível. O porte também impressiona. Considerado a terceira maior ave do mundo, atrás apenas do avestruz e da ema, o casuar pode atingir quase 1,80 metro de altura e ultrapassar 70 quilos de peso. Apesar dessas dimensões, movimenta-se com surpreendente agilidade através da vegetação fechada, cruzando terrenos difíceis, onde poucos animais conseguem avançar com facilidade.
mas sua característica mais temida está escondida nas patas. Em um dos dedos existe uma garra afiada em forma de punhal que pode alcançar até 12 centímetros de comprimento. Quando ameaçado ou encurralado, o casuar é capaz de desferir golpes extremamente poderosos. Essa arma natural transformou a espécie em uma das aves mais perigosas já registradas. A força física é acompanhada por uma velocidade impressionante. Mesmo em terrenos cobertos por raízes, lama e obstáculos naturais, pode correr a velocidades próximas de 50 km por hora. Em situações extremas, também é capaz de realizar saltos verticais entre 1,5 e 2 metros de altura, habilidade que auxilia na fuga de perigos e na travessia de obstáculos da floresta. Apesar da aparência intimidadora, sua alimentação é composta principalmente por frutos. O casuar percorre grandes áreas da floresta em busca de árvores carregadas, engolindo frutos inteiros que posteriormente terão papel fundamental para o ecossistema. As sementes atravessam seu sistema digestivo e são dispersadas por longas distâncias, contribuindo para a regeneração da floresta. Muitas espécies vegetais dependem diretamente desse processo para continuar ocupando novas áreas. O período reprodutivo apresenta uma dinâmica incomum. Após o acasalamento, a fêmea deposita os ovos e abandona o local. A partir desse momento, toda a responsabilidade passa para o macho. Durante semanas, ele permanece protegendo os ovos contra predadores e condições adversas. Depois da eclosão, continua acompanhando os filhotes, guiando-os pela floresta e ensinando estratégias fundamentais para a sobrevivência. Entre árvores colossais, terrenos hostis e uma natureza moldada pela competição constante, o casuar permanece como uma das criaturas mais extraordinárias da Indonésia. Uma ave de aparência pré-histórica, força impressionante e importância vital para a manutenção das florestas que chama de lar. Nas bordas das florestas tropicais da ilha de Sumatra, vive uma das maiores espécies terrestres da Indonésia, o elefante de Sumatra. Este animal impressionante faz parte de um grupo extremamente adaptável, capaz de sobreviver em áreas de vegetação densa, onde encontrar alimento exige movimentos constantes e decisões precisas. Com tamanho formidável e comportamento social complexo, esses elefantes vivem em grupos organizados, liderados geralmente por fêmeas experientes. A estrutura do grupo é estratégica. Cada elefante participa da proteção dos filhotes, principalmente durante deslocamentos por regiões remotas da floresta.
O elefante de Sumatra possui uma capacidade extraordinária de memória e percepção do ambiente. Usando sua tromba de maneira meticulosa, consegue identificar diferentes plantas, raízes e frutos disponíveis ao longo do território. Esse comportamento revela uma adaptação sofisticada, desenvolvida ao longo de anos. Apesar da sua aparência colossal, esses elefantes também demonstram um lado vulnerável. Filhotes dependem completamente do grupo durante os primeiros anos de vida, aprendendo movimentos, rotas e comportamentos essenciais para sobreviver em um ambiente selvagem e imprevisível. Durante a busca por alimento, esses gigantes percorrem grandes áreas da floresta. Seus movimentos são guiados pelo instinto, pois cada passagem entre árvores e áreas abertas pode revelar novos recursos ou perigos inesperados. O olfato altamente desenvolvido permite detectar outros animais e mudanças no ambiente antes mesmo de uma ameaça surgir. Um aspecto fascinante é a comunicação entre os membros do grupo. Sons de baixa frequência e sinais corporais ajudam a manter a conexão entre indivíduos, mesmo quando estão separados pela vegetação densa. Esse sistema de comunicação é um exemplo singular de organização dentro do mundo animal. O elefante de Sumatra representa uma das criaturas mais majestosas das florestas asiáticas. Sua presença demonstra a força e a complexidade dos ecossistemas da Indonésia. Um animal poderoso, resiliente e essencial para a dinâmica natural da ilha de Sumatra. Nas florestas tropicais de Sumatra e Bornéu, vive um dos primatas mais impressionantes da Ásia. O orangotango. Conhecido pela pelagem avermelhada, inteligência elevada e comportamento principalmente arborícola, esse animal possui características únicas que revelam uma adaptação extraordinária ao ambiente onde passa grande parte da vida. O nome orangotango vem do termo malaio, orang-hutan, que significa homem da floresta. Porém, essa denominação não representa uma ligação com humanos, mas sim a forma como antigos povos descreviam esse primata. Atualmente, ele é encontrado naturalmente apenas nas ilhas de Sumatra e Bornéu, no Sudeste Asiático. Sua relação com as árvores é extremamente forte. Cerca de 80% do seu tempo é passado acima do solo, movimentando-se cuidadosamente entre os galhos. Com braços longos e mãos capazes de agarrar com precisão, o orangotango atravessa a vegetação densa com uma agilidade surpreendente. Seus pés também possuem formato adaptado para auxiliar na escalada, permitindo que ele alcance frutos, folhas e outros recursos disponíveis nas copas das árvores.
A aparência dos machos adultos é marcante. Eles desenvolvem uma pelagem longa, de tom marrom avermelhado, grandes bochechas laterais e bolsas na garganta usadas para produzir chamados profundos que podem atravessar grandes distâncias pela floresta. Esse comportamento vocal é um recurso estratégico para comunicação e demonstração de presença. A inteligência do orangotango é considerada uma das mais complexas entre os animais. Ele consegue resolver problemas, utilizar objetos encontrados na floresta e criar ferramentas simples para facilitar tarefas do dia a dia. Um exemplo fascinante é o uso de folhas como proteção contra a chuva ou como pequenas esponjas para absorver água em locais específicos. Outro comportamento impressionante é a construção dos ninhos. Todos os dias o orangotango cria uma nova estrutura utilizando galhos e folhas nas árvores, formando um local seguro para descansar durante a noite. Esse processo exige escolhas precisas sobre posição e resistência dos galhos. Diferente de muitos outros grandes primatas, como gorilas e chimpanzés, o orangotango possui um estilo de vida predominantemente solitário. Machos adultos costumam percorrer grandes áreas sozinhos, enquanto fêmeas permanecem próximas aos seus filhotes durante anos. A relação entre mãe e filhote é uma das mais fortes do mundo animal. As fêmeas dedicam muitos anos ensinando habilidades essenciais de sobrevivência, desde a escolha de alimentos até os caminhos mais seguros pela floresta. Esse aprendizado prolongado acontece porque os jovens precisam dominar técnicas complexas antes de viverem de forma independente. O orangotango é uma espécie rara, inteligente e extremamente adaptável. Um primata singular das florestas da Indonésia, capaz de sobreviver utilizando estratégias sofisticadas e comportamentos desenvolvidos ao longo de milhares de anos. E nas ilhas de Sulawesi, as florestas densa e sufocante dominam extensas áreas de terreno montanhoso. A copa das árvores esconde grande parte da luz, enquanto a umidade constante favorece uma vegetação fechada e hostil. Nesse ambiente, vive uma das aves mais raras e belas da Indonésia. A cacatua de crista amarela. Sua plumagem branca se destaca contra o verde profundo da floresta. No topo da cabeça, uma crista amarelo clara revela o estado emocional da ave. Quando algo desperta sua atenção, a crista se ergue imediatamente. Curiosidade, alerta ou excitação podem ser percebidos através desse comportamento característico. Medindo entre 45 e 55 centímetros e pesando até 950 gramas, a espécie combina a aparência delicada com capacidades extraordinárias. Considerada uma das aves mais inteligentes do planeta, possui grande habilidade para aprender,
memorizar caminhos e resolver desafios durante a busca por alimento. Também é capaz de reproduzir sons e adaptar rapidamente seu comportamento às mudanças do ambiente. A vida social ocupa papel importante em sua rotina. Pequenos grupos percorrem a floresta diariamente, mantendo contato através de vocalizações constantes. Esses chamados ajudam a reunir indivíduos dispersos pela vegetação fechada e fortalecem os laços dentro do grupo. Frutos, sementes, brotos e castanhas fazem parte da alimentação. Seu forte bico negro funciona como uma ferramenta poderosa, capaz de quebrar estruturas resistentes e alcançar recursos inacessíveis para muitas outras aves. A floresta, porém, está longe de ser um lugar seguro. Serpentes permanecem escondidas entre troncos e cavidades. Aves de rapina observam qualquer movimento descuidado. Filhotes representam os indivíduos mais vulneráveis dessa batalha diária contra a fome e os predadores. Os ninhos são construídos em cavidades localizadas em árvores antigas. Durante meses, os pais protegem ovos e filhotes contra invasores oportunistas. A experiência adquirida ao longo dos anos aumenta significativamente as chances de sucesso reprodutivo. Essa experiência pode ser acumulada durante muito tempo. Alguns indivíduos ultrapassam 60 anos de vida, em um ambiente moldado pela competição constante e pela adaptação brutal da natureza. A longevidade se transforma em uma das maiores armas para a sobrevivência. Saindo das selvas intocadas de Sulawesi e seguindo rumo às florestas primitivas da Nova Guiné Ocidental, vive outra ave com uma aparência mais incomum e fascinante da Indonésia. A cacatua das palmeiras. A plumagem escura, a enorme crista negra e o gigantesco bico transformam essa ave em uma das figuras mais marcantes das florestas tropicais. Com cerca de 70 centímetros de comprimento e peso, próximo de 1 quilograma, ela está entre as maiores cacatuas existentes. Seu poderoso bico é capaz de romper sementes extremamente duras que poucas outras aves conseguem aproveitar. Em um ambiente de competição intensa, essa habilidade representa uma vantagem formidável. Mas o que torna a espécie realmente extraordinária é outro comportamento raro. Os machos quebram galhos e gravetos, utilizando-os para produzir batidas ritmadas contra troncos ocos. O som atravessa a floresta por grandes distâncias e funciona como demonstração territorial e sinal para possíveis parceiras. A reprodução ocorre em ritmo lento. Casais formam vínculos duradouros e normalmente investem todos os esforços em apenas um filhote por vez.
durante meses, os adultos protegem o ninho contra serpentes, lagartos e outros invasores oportunistas. Cada filhote representa um investimento valioso em um ambiente onde a sobrevivência nunca é garantida. Embora apresentem tamanhos, cores e comportamentos muito diferentes, ambas enfrentam a mesma realidade da Indonésia. Entre tempestades tropicais, florestas úmidas e territórios repletos de desafios, essas aves demonstram uma resistência extraordinária. Duas espécies distintas, moldadas pela mesma força implacável da natureza.